Nós também agora conversamos um ouvinte também de Brasil, brasileira, para dar-nos, portanto, conta da situação da Covid na Brasil. Nós também conversamos daqui a pouco, mas antes nós também tínhamos alguns dados aqui, né, importantes. Coronavírus, número de mortos na Brasil subiu de 201 para 241, com 6.836 infectados. Casos confirmados saltaram de 5.717 para 6.836. Número de pessoas mortas em decorrência de novo Covid na Brasil, Covid-19, salta de 201 na terça-feira, 31 para 241 na quarta-feira. Número de casos confirmados salta de 5.717 para 6.836. Alta de 1.919 casos notificados num único dia, e segundo maior de série histórica, perdendo apenas para a alta de ontem, que chega a 1.138. Especialista de área se atribui esse aumento à distribuição de novos testes. Após a informação de que 90% de óbitos são de pessoas com idade acima de 60 anos de idade, o Ministro de Saúde, Luís Henrique Mandetta, leva tom de voz ao dizer que a população tem o dever de proteger os idosos. Não é hora de fraquejar, segundo o Ministro de Saúde de Brasil. Agora, ontem também entrei em contato com Isabel, de Brasil. E nós, portanto, temos que falar mais português, sendo ela brasileira, né? Como é que te entender crioulo, tem que falar mais português. Isabel, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Na medida do possível, por aí no Brasil? Exatamente, na medida do possível, tudo bem, né? Estamos lutando aqui bastante. Isabel, qual é a indicação de ficar em casa nessa época de quarentena? Mas no Brasil, no estado que vive, está-se a cumprir essa medida? Olha, a indicação realmente é ficar em casa, né? Já faz 2 semanas que nós no Brasil aqui estamos em quarentena. Porém, nessa última semana houve um aumento aí significativo das pessoas na rua, né? Aos poucos as pessoas foram voltando, foram abrindo as suas lojas como podiam, né? E isso tem preocupado um pouco a população, porque a maioria das pessoas não consegue, não aguentam ou até mesmo não podem ficar em casa, né? Então, quem pode ficar em casa deve ficar. Mas, infelizmente, tem um número de pessoas nas ruas, tentando voltar à vida normal. Mas por que será que o brasileiro não consegue ficar em casa? Está no sangue? Eu acredito que sim, né? Muitas pessoas, aqui o que eu vejo são pessoas tendo crise de ansiedade, depressão, preocupação com a economia, né? Se vão ter dinheiro para pagar as contas, porque se não trabalham, não ganham. Então esse é um momento aí que está preocupando, está gerando um pouco de desconforto aqui para a população, né? Os idosos, principalmente, eles têm muita dificuldade de ficar em casa e daí já começam a ficar estressados. Mas, infelizmente, não tem muito o que a gente fazer. A gente tem que manter a calma nesse momento e cuidar da nossa saúde, porque depois pode ser tarde demais. E na sua casa, Isabel, tem pessoas idosas? Na minha casa, sim. Eu moro com a minha mãe, ela é idosa. E eu tenho o meu pai, que não mora comigo, mas ele é diabético, tem 76 anos, ele é do grupo de risco, mas ele está muito bem informado, ele acompanha o noticiário, então ele não deixa ninguém nem chegar perto dele, assim, deixa comida para ele e sai, aí ele só vai comer depois que todo mundo foi embora, ele não está tendo contato com ninguém, porque realmente ele tem bastante medo, né? E o problema também grande são as crianças, né? Pelo fato de estarmos sem aula, as crianças estão em casa, aquela bagunça. Então, realmente, para o brasileiro que é acostumado mesmo a não ficar em casa, ficar na rua o tempo inteiro, está sendo bem complicado. Isabel, bom dia, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom, Isabel? Boa tarde, tudo bem. Isabel, e como é que tem sido, o governo está fazendo alguma coisa para as pessoas que não estão a trabalhar, ou por falta de condições oferecidas pelo governo, as pessoas têm que sair? Não está sendo feito nada para alguém, quando não vão trabalhar, não vão receber, é isso? O incentivo?
Não tem incentivo para ficar em casa? Não, a gente está tendo sim incentivo do governo. Hoje mesmo já escutei que tem um projeto de lei para diminuir as mensalidades das escolas particulares e das faculdades. E nós temos também os próprios comerciantes, assim, por exemplo, tem uma padaria que está dando pães grátis para quem não tem dinheiro para comprar. Quem tem vizinhos, os idosos que têm vizinhos mais jovens vão ao mercado, olha, está precisando de alguma coisa, traz lá um mantimento para aquele idoso não precisar sair de casa, né? Então o governo vai dar, né, diz que vai dar uma ajuda financeira para os autônomos, mas a gente está vendo uma mobilização para diminuir as mensalidades, para diminuir o custo nesse momento que a nossa economia vai acabar dando uma abalada, né? E eu também fiquei sabendo que no estado de São Paulo, uma escola particular abriu para atender os filhos de enfermeiros e médicos, que esses precisam realmente trabalhar, né? Eles não podem parar, né? Então, exatamente. O que faz com os filhos que estão em casa? Então, essa escola abriu as portas gratuitamente para atender esses enfermeiros, os filhos, né, dos enfermeiros e dos médicos que realmente, às vezes, não tem com quem deixar as crianças. É muito bom. Antes também falaste que tem muitas pessoas ainda agora saindo nas ruas, antes era menos. Acha que isso vai contribuir para dar uma aumentada no número de casos? Olha, eu acredito que sim, né? O que nós temos visto ali pelos noticiários é que agora, na próxima semana, vai começar o pico da doença. Eu tenho uma amiga que está com o marido internado por outros problemas de saúde e agora mesmo eu estava falando com ela no hospital, que é um hospital particular aqui de Curitiba, Paraná, onde eu moro, já não tem mais leito. E ele tem problemas de diabetes, pressão alta, ele não tem onde ficar internado porque não tem mais leitos. Então, as pessoas que estão na rua, elas estão se arriscando e arriscando a vida das outras pessoas, porque daqui a pouco não vai ter lugar nos hospitais para atender quem realmente precisa, né? Ao invés da pessoa ficar em casa, se cuidar, eles estão, entre aspas, brincando, sabe? Não estão levando a sério. Isso eu percebo muito. Muitas crianças na rua, pessoas passeando com cachorro, e as pessoas estão vivendo a vida dela. Não todas, mas tem muitas que estão vivendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Isabela, já vimos esse filme, deixa assim dizer, né? Aconteceu em Itália, em que as pessoas não estavam levando a sério as medidas da quarentena impostas pelos governos. E por isso sucedeu o que está acontecendo no momento em Itália. A Isabela teme que isso possa acontecer no Brasil? Eu temo que que aqui possa ficar ainda pior, né? Porque o Brasil tem muito mais pessoas. Exatamente. E o nosso sistema de saúde aqui, né, não é assim, não, né, deixa um pouco a desejar. Então, eu acho que se as pessoas não tomarem providências agora, hoje, aqui pode ser que fique pior que a Itália, muito pior que a Itália. Porque proporcionalmente aqui tem muito mais pessoas, né? Exatamente, porque o Brasil é bem grande, né? Agora, Isabela... E outra coisa que eu percebo é que as pessoas que morreram aqui no Brasil não são só idosos. Tem pessoas jovens morrendo também. E pessoas que eles dizem, entre aspas, saudáveis, né? Mas eu vi que um rapaz mais jovem que morreu aqui tinha 21 ou 24 anos, né? E pela foto eu vi que ele era obeso. Então, estão morrendo, assim, pessoas jovens. Então, a gente fala, vamos proteger os idosos, mas não são só os idosos. A gente tem que proteger até nós aqui que temos, né, na faixa dos 20, 30 anos também, porque a doença, infelizmente, ela está pegando a todos, não só os idosos. Então, há que ter atenção redobrada, porque muitos jovens têm esse pensamento, né? Eu sou jovem, o meu corpo consegue reagir ao vírus. É preciso repensar isso. Exatamente, então acho que é o momento da gente cuidar da nossa saúde, né, manter a imunidade alta, para o corpo não baixar a resistência do corpo, porque o jovem ele é mais forte, mas os jovens aqui, realmente a doença tá pegando as pessoas mais jovens também. E os jovens... Que a maioria dos... E os jovens às vezes não fica assintomático e leva o vírus para as pessoas mais vulneráveis, os velhos, os doentes, não é? Exatamente. E aqui no Brasil temos muitas pessoas doentes, né? A maioria aqui sempre tem algum probleminha de saúde ou outro. Temos muitos fumantes, pessoas que bebem bebidas alcoólicas.
E a gente sabe que tudo isso compromete o nosso organismo, né? Então, aqui no Brasil eu tenho medo que fique muito pior do que nos outros países aí que a gente tem acompanhado. Isabel, por falar em medo, eu soube que a Isabel esteve mal disposta, não é? E por causa de toda essa pandemia, entra também a ansiedade, o pânico ao se adoecer. Como foi esse episódio com a Isabel? Exatamente. Isso aconteceu comigo. Eu passei bem mal esses dias e realmente foi de pânico, né? Por ter uma conhecida que está diretamente em hospitais e vendo, eu olhei para ela e falei, meu Deus, ela pode estar contaminada já e a doença está muito perto. A gente acha, não, né? Não vai acontecer comigo, eu estou aqui dentro da minha casa. Mas o pânico, a ansiedade tem causado muito medo, assim, não só em mim, mas em várias pessoas que eu conheço também. A gente se ajuda, sabe? A gente fala, não, respira, vamos pedir para Deus, vamos fazer meditação, enfim, né? Cada um com a sua crença, mas a gente está tentando, um dando força para o outro, buscando se acalmar. Porque realmente é uma incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não tem uma garantia de que isso vai passar e que vai ficar tudo bem, e que ninguém na minha casa vai morrer. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, essa tem sido uma luta aqui, né, de nós, brasileiros, pais, filhos, porque a gente sente muito medo mesmo de perder as pessoas que a gente ama. Então, realmente, a ansiedade, o pânico, a depressão, eu vejo que tem tomado conta, e eu não sei se não é até pior do que a própria doença em si. Né? Isabel, o que você está fazendo para reduzir essa ansiedade, esse medo, esse pânico? Está fazendo alguma coisa, comendo alguma coisa diferente, fazendo algum tipo de exercício, alguma coisa para diminuir essa ansiedade? Sim, eu cuido muito da minha saúde, então eu faço atividade física em casa, né? Tem que ser em casa. Todo dia eu tomo um chazinho lá de gengibre com limão para aumentar a imunidade, para não pegar gripe. Né? O que eu faço também é ler bastante, buscar conteúdos na internet, assim, conteúdos de pessoas que realmente estão ali para ajudar, né? Para passar calma pra gente. Até porque tem muito fake news que acaba mesmo atrapalhando. Exatamente. E outra coisa são os noticiários, né? Por exemplo, aqui a gente tem o noticiário mais conhecido aqui, que é a Rede Globo. Eles querem causar o pânico mesmo. A maneira que eles falam é para causar o pânico. Então, uma coisa que eu falo até ontem, falei para minha mãe, falei, desliga isso, vamos parar de assistir, porque senão realmente a gente vai enlouquecer de tanta notícia ruim. Então, o que eu busco é cuidar da minha saúde, tentar cuidar das pessoas da minha casa, tomar vitamina D, né? Porque aqui no Brasil, principalmente onde eu moro, que é no sul, não faz sol. É difícil fazer sol, hoje mesmo está nublado aqui, tá um solzinho tímido. Então, buscar tomar vitamina D, fazer essa suplementação para que a gente não fique doente realmente. É o que a gente pode fazer. Cada um cuidar de si, porque infelizmente não tem muito que a gente possa fazer. E lá na sua cidade, no seu estado, já morreu muita gente aí? Parece que aqui na minha cidade morreu, acho que 99, em torno acho que de umas 90 pessoas, mais ou menos. Dá um medo, não é? Mas já tiveram sim mortes aqui. Eu não sei se esse número está certo, porque eu até não acompanho muito, mas eu sei que teve mortes aqui em Curitiba. Inclusive, uma pessoa, teoricamente, um vizinho de um tio meu, morreu essa semana pelo Covid. Ele descobriu no domingo, na segunda-feira ele faleceu. Foi muito rápido, um senhor de 66 anos. Isso mostra, portanto, sim? Isso mostra que está muito perto da gente, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte urgente, né? Fazer hoje, não dá para brincar realmente. Porque já temos infelizmente temos um exemplo, né? Que é a Itália. E os Estados Unidos também. Os Estados Unidos também está no mesmo caminho. Agora, a Isabel tem filhos em casa? Eu tenho 2 filhos. Dois filhos pequenos, 13 e 6 anos. Ok, são menores. O que é que a Isabel tem feito para distrair a cabecinha deles? Olha, eu tenho que trabalhar também em casa, né? Estou fazendo o trabalho de home office, mas o que eu faço com eles
é tentar usar o mínimo de televisão possível. A gente busca na internet atividades, a escola está mandando muitas atividades, né? Então isso também está bem legal por parte da escola. E a gente tem o nosso momentinho lá que a gente faz as atividades que a escola manda, brinca com dobraduras, brinca no quintal, né? Eu tenho o privilégio de ter um quintal, tem pessoas que moram em apartamento, não podem. A gente joga bola, dá uma corridinha. É o que a gente pode fazer no momento, né? Porque eles realmente, as crianças ficam entediadas, eles pedem todo dia para ir para a escola, falam que querem ir para a escola, e eu falo, só que eles também estão muito bem orientados, né? Lavar as mãos, passar o álcool em gel. Isso é muito importante. Dá um abraço da mamãe. Eu falo, dá um abraço da mamãe, e a minha filha já fala, não pode dar abraço. Eu falo, é verdade, não pode dar abraço. Então, eles estão muito bem orientados em relação a isso, né? Sem medo do coronavírus também. Isabel, nós agradecemos imenso a sua colaboração, participação aqui no nosso programa. Esperemos ter a Isabel numa próxima oportunidade. Nos deixou aqui, portanto, informações importantes, informações que também chamam a atenção de pessoas que ainda não estão levando essa quarentena a sério. É algo que deve ser levado a sério para evitar dissabores, como temos visto no mundo inteiro. Isabel, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, Isabel. Cuida. E tem um irmão aqui em Cabo Verde, né? Oi? Tem um irmão aqui em Cabo Verde, que eu saiba. Tenho sim. Saudade? Cabo Verde, muita saudade, eu não vejo ele aí tem bastante tempo, né? Mas quando tudo isso passar, eu também vou embora do Brasil, não vou continuar morando aqui. Até o coronavírus aí atrapalhou um pouco os nossos planos, porque o meu marido já está na Europa e eu estou aqui com as crianças. Então, assim que tudo isso passar, eu espero que passe logo, a gente vai morar na Europa. E daí vai ficar mais fácil até para ver meu irmão aí, que a Europa é mais próximo, né? Mas depois que tudo isso passar, e vai passar, né? Então manda um abraço para ele, aproveita os microfones da Crioula FM. Eu quero mandar um abraço então para você, meu irmão Davi, se cuide aí, né? Cuide-se muito. E mesmo longe, a gente tá sempre perto, sempre mantendo contato para não deixar esse laço aí, né? Que eu acho que é o maior laço que tem na nossa vida, é o laço de irmão. Esse laço nunca vai morrer. Então a gente tá junto e muita saudade, mas em breve eu tenho certeza que a gente vai conseguir se ver aí e matar essa saudade. Certamente. Isabel, muito obrigado. Nós agradecemos imenso a sua participação e colaboração aqui no programa. Beijinhos, Isabel. Eu que agradeço. Sim. Abraço para vocês também. Abraço. Ok.